Glória a Deus. Convido vocês para abrirem as suas Bíblias em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Número 5. Esse é o 5. Lá em cima, aqui o botãozinho branco, lá em cima. Aumenta ele só um pouquinho lá para mim, por favor. Glória a Deus. Foi? Chegou? O pessoal está me ouvindo agora? Então tá bom. Obrigado, querido. Aí a gente não força a garganta. Atos capítulo 1, os versículos de 1 a 11. Amém? Glória a Deus. Dentro do texto aqui, nós vemos que a palavra de Deus nos fala sobre a ascensão de Jesus. E eu quero ficar com o versículo 8 e depois nós vamos voltar ao primeiro. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações. Pai, que não seja eu, seja o teu Santo Espírito através de mim. Que tudo que aprendermos aqui esta noite nós possamos praticar, nós possamos entender, compreender, e que o nosso inimigo não tenha poder e autoridade nenhuma sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos, pedimos que o Senhor cure vidas, liberte vidas, transforme vidas para a tua honra, a tua glória e o engrandecimento do teu santo e glorioso nome. É no nome de Jesus que oramos e o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo juntos? Vamos que vamos? Vamos começar no versículo 1 aí. Versículo 1 de Atos capítulo 1. O que diz? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Estamos juntos aí? Amém? Glória a Deus. Livro anterior. Por quê? Porque Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, né? Então, ele escreveu o Evangelho de Lucas e agora está escrevendo o livro de Atos. O Atos, como muitas vezes é chamado dos apóstolos, eu gosto de chamar os Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, né? Eu dou essa divergência aí em relação aos outros teólogos. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando nas pessoas e não os apóstolos trabalhando, né? Eu vejo o Espírito Santo na vida deles. Imagina como seria a Bíblia se nós terminássemos o Evangelho de João e pulássemos para Romanos e não houvesse o livro de Atos. E aí você ia ver Paulo escrevendo aos Romanos e ia falar: quem que é Paulo? Porque os Evangelhos não falam nada sobre Paulo, porque Paulo vai converter em Atos capítulo 9. Não é verdade? Então o livro de Atos é um livro muito importante para nós. E ele conta a história dos nossos primeiros irmãos e como eles viveram durante 30 anos, da morte e ressurreição de Jesus até os 60 e poucos anos depois de Cristo. Ele narra para nós uma parte da história que nos dá o conhecimento necessário para que nós possamos ver como a igreja era, que nós possamos ver como os apóstolos agiam e como surge Paulo, Silas e Timóteo, essa turma toda. Porque então nós íamos ler os outros livros do Novo Testamento e ficar assim: não estou entendendo nada, estou boboiando, né? Se chegasse lá em 1ª, 2ª, 3ª João, 1ª, 2ª Pedro, alguma coisa assim, a gente até que ia entender. Mas como é que ia ficar quando eu lesse Gálatas, Filipenses, Efésios? Quem que é esse Paulo escrevendo para 1ª e 2ª Coríntios? Como é que ele chegou aí? Nós precisamos muito do livro de Atos. O livro de Atos é muito importante para a nossa fé. E é muito importante para nós vermos como foi a expansão de Jerusalém até Roma e até os confins da terra, onde nós vemos a Bíblia ali mostrando o livro de Atos para nós, como é que funcionava a igreja. Veja que o escritor Lucas, nós sabemos que, por exemplo, ele era médico, né? Em Colossenses 4,14 nos diz isso. Nós sabemos pelo nome dele que ele não era um judeu, ele era um gentil, porque o nome Lucas é um nome gentil, ele não era judeu, né? Ele era um grego. Nós sabemos que ele era companheiro devoto de Paulo, tanto no livro de Atos, como Colossenses, como Filemão, como 1 Timóteo, nós vemos que ele estava ali.
acompanhando Paulo. E ele escreve, ele diz assim, no meu livro anterior, Teófilo, e todo mundo quer saber quem é Teófilo, não é verdade? Quem que é Teófilo? Né? Quem que é esse homem? Em Lucas, no capítulo 1, versículo 3, ele escreve o livro para Teófilo. E ele chama ele de excelentíssimo. No entanto, nós não sabemos quem ele é, não sabemos se era um homem de verdade, e se ele provavelmente era um líder, uma pessoa conhecida, um grego, né, do governo, alguma coisa assim. No entanto, a palavra Teófilo tem um nome muito bonito. Olha o nome, amante de Deus. Então, se quiser dar um nome no filho de Teófilo, né, vai chamar amante de Deus. Pode ser que ele estava escrevendo para todos os amantes de Deus que nós somos, né? Seja um líder, um grego, um homem, né, excelentíssimo, uma pessoa que ocupasse um cargo no governo naquela época, ou seja, quem for, hoje eu leio como um amante de Deus, né? Leio a palavra de Deus, tanto Lucas quanto aqui quando nós lemos o livro de Atos. Nós vemos também que Paulo, ele está aguardando o seu julgamento, e parece que aqui Lucas está escrevendo uns relatos de defesa. Parece que ele está defendendo o ministério de Paulo em alguns aspectos, né? E, veja bem, Lucas chegou em Jerusalém com Paulo, em Atos 21, versículo 17, nós vemos isso, e ele partiu novamente para Roma, né? No capítulo 27 de Atos. E nós vemos que ele passou 2 anos em Jerusalém. 2 anos foi o suficiente para ele fazer essa pesquisa, para escrever o Evangelho de Lucas e começar a escrever o livro de Atos, durante esse período que ele ficou ali. O interessante é que o comprimento dos papiros nos quais eram escritos os livros naquela época, eles tinham em média de 10,5 metros. Ele era enrolado, a pessoa vai enrolando, vai escrevendo, vai enrolando o lado que escreveu e vai desenrolando o lado que não está escrito, e ele foi escrevendo. Um papiro de 10,5 metros dava para se carregar. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele tem 10,5 metros. O Atos dos Apóstolos tem 10,5 metros. E a maioria das cartas do Novo Testamento tem os 10,5 metros, porque era um tamanho que dava para carregar e para ir escrevendo. E por isso nós não sabemos se ele foi tudo escrito junto, e porque ele começou a usar um papiro novo, ele começou dessa forma, assim como nós vemos as cartas, a 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Cartas assim, que são colocadas primeiro e segundo, porque tem 2 papiros, e porque não cabia tudo num só. Outras cartas são menores, mas é uma coisa interessante. E ele está fazendo uma pesquisa, ele quer mostrar para Teófilo e para todo mundo que lê, que o cristianismo é inofensivo. O cristianismo não é a maldição desse mundo. E tem muita gente hoje querendo pregar isso, colocar isso na cabeça. Infelizmente, o pessoal da esquerda, eles tentam hoje no governo, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, colocar que quem é evangélico não presta. São retrógradas, são pessoas más, são piores do que terrorismo, é pior do que o nazismo, o cristianismo isso, aquilo, colocando para baixo. E não, o cristianismo ele é inofensivo, que o cristianismo é inocente, ele queria mostrar, e que o cristianismo é lícito, e que as pessoas poderiam ser cristãs, vivendo o Evangelho da forma correta. Então o Evangelho de Lucas, ele descreve o início da obra de Jesus, e Atos descreve a continuidade da obra de Jesus até os nossos dias. Porque eu quero dizer aqui que na história de Atos, eu não creio que ela terminou, porque os Atos dos Apóstolos pode ter até acabado, mas os Atos do Espírito Santo continuam, amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor continua escrevendo uma história através da minha, da sua vida, através da sua igreja. Então, o Atos dos Apóstolos atinge esses 30 anos que eu falei para vocês, quando Nero está tomando posse ali de Roma, e em 64 ele vai começar a destruir todos os cristãos que ele possa encontrar e matar, e Paulo está esperando exatamente essa sentença naquele movimento, mas maravilhosamente, Jesus, o que ele começou, ele continua até hoje. E as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Podem fazer o que for, pode fazer como for, pode fazer o que for, como for, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, até a volta de Jesus, ela estará em pé, aguardando
o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está movendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui no livro de Atos, indo para os próximos versículos 2 e 3, né? Eu tenho que observar ali se passou mesmo, porque às vezes eu acho que passou e não passou, o pessoal fica assim, né? Nós vemos a última obra de Jesus antes da ascensão. A ascensão é antes de subir para o céu. Diz assim: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Veja bem que, olha, presta atenção no texto, Jesus escolheu usar o Espírito Santo, mesmo ele estando ressurreto, mesmo estando com as pessoas, ele escolheu usar o Espírito Santo, para ir orientando já o apóstolo. O que ele estava fazendo? Estava preparando eles para a hora que Jesus fosse, para eles já terem intimidade com o Espírito Santo. Amém? Olha o preparo aí de Deus nesse momento, né? É muito significativo que Jesus usa o Espírito Santo para continuar ensinando, trazendo sabedoria e conhecimento. Ele pôde conectá-los com o Espírito Santo para que chegasse o dia de Pentecostes, ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. E nós vemos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e o aspecto de Deus que vive aí, que inspira o homem, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma obra entre aquelas que ainda não são conhecidas por todos, mas que ele vai revelando de acordo com a necessidade, de acordo com o que Deus vai fazendo na vida daqueles apóstolos. E se Jesus glorificado, ressuscitado, confiava no Espírito Santo, nós também podemos confiar. Amém? Glória a Deus. Nós podemos confiar. O Espírito Santo está operando por meio da igreja hoje no século 21. O mesmo Espírito Santo que estava lá orientando os apóstolos, preparando para aquele dia. Jesus estabeleceu aqui o fato da sua ressurreição como? Com provas indiscutíveis. O próprio Paulo, ao escrever lá no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, ele diz que mais de 500 pessoas viram e confirmaram que Jesus estava vivo. 25 anos depois que Jesus tinha ressuscitado, Paulo está escrevendo aos Coríntios, 25 anos depois, escrevendo aos Coríntios, dizendo que mais de 500 pessoas viram e a maioria deles ainda estavam vivos e entre os irmãos, para comprovar que tinham visto e tinham estado com Jesus ressurreto. Amém? Então nós vemos que Jesus, ele deu as provas necessárias para isso durante os 40 dias depois da sua ressurreição, antes dele subir aos céus. E ele ensinou durante aquele período que ele esteve ali com os seus discípulos, mas chega um momento que Jesus vai subir. Vai ter a ascensão de Jesus, aonde nós vemos nos versículos 4 e 5, as instruções finais. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus já tinha ali o conhecimento de que Deus ia cumprir com a sua promessa, e a promessa era a vinda do Espírito Santo, e Jesus sabia que realmente poderia confiar o reino dele na mão daqueles homens para dar continuidade por causa do Espírito Santo. E eu quero falar um negócio para vocês: a obra de Deus sem o Espírito Santo, ela não é obra de Deus. A vida de um cristão sem o Espírito Santo não é uma vida cristã. Olha, esperar ali em Jerusalém significava que valia a pena esperar. E quando Deus fala para você esperar, vale a pena você esperar a hora de Deus. Se Deus falar, é no meu tempo, aguarda aí. É difícil, não é não? Eu tenho dificuldade de esperar o tempo de Deus de vez em quando. Eu quero correr mais rápido, quero dar uma ajudadinha com Deus, né? Esperar significa que eles tinham uma promessa na qual viria. Então era para eles esperarem. Esperar significa que eles devem recebê-lo uma vez que ele chega. Espera que ele vai descer. Vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Então se você espera algo, é porque você tem convicção que vai chegar. E eles tinham essa convicção.
Esperar significa que eles seriam testados esperando também, mesmo com pouco tempo, mas tiveram que esperar 10 dias. O que eles fizeram? Foram orar. Enquanto você espera, meu irmão e minha irmã, ore. Ore, busque a presença de Deus. Nós vemos aqui, mais uma vez, nesses versículos aqui, que a promessa é do Pai, que a promessa torna do Filho, e quem realiza é o Espírito Santo. Nós estamos vendo o quê? A triunidade novamente, ou a trindade, como você queira chamar. Eu prefiro usar o termo triunidade, Então, a gente vê aqui que significa que haveria o enchimento e a capacitação do Espírito Santo. Amém. Promessa do Pai, promessa do Filho e obra do Espírito Santo. Isso mostra o quê? Mostra que nós devemos esperar, por isso com grande expectativa. Toda vez que o Pai te promete alguma coisa, está escrito na Bíblia, a nossa expectativa tem que estar muito grande, porque é a promessa de Deus. Mostra que é confiável, porque quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Tudo que Deus já prometeu, ele cumpre. Mostra que a promessa pertence a todos os filhos de Deus. A promessa não é minha, não é sua. Lembra lá no dia de Pentecostes? Essa promessa não é só para vocês, mas é para que todos aqueles que creem. Então, mostra que deve ser recebida pela fé e que o padrão da promessa é de Deus e ela é bíblica. E a palavra de Deus diz que todos que crerem vão, uma vez arrependidos dos seus pecados, serem batizados, elas vão receber o perdão do pecado e a morada do Espírito Santo. Nós tornamos morada do Espírito Santo. É promessa do Pai, é promessa do Filho. A ideia de ser batizado é de ser imerso, é de estar totalmente imergido. João Batista fez com água, mas agora vocês serão imergidos no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A pergunta muitas vezes para nós deve ser o seguinte, porque muitas vezes pergunto para a pessoa que chega assim e fala assim: você é batizado no Espírito Santo? Não é assim que eles falam? Ou ao invés disso a gente devia perguntar: você foi batizado no Espírito Santo? Você está nele? Está imerso nele? Está cheio dele ao ponto que transborda? Porque muitas vezes a gente acha que é só um momento, é aquele momento de poder, de glória, o do glu-glu-glu, de falar em línguas e tudo mais, seja o que for, é algo diário, gente, é algo do dia a dia, é algo em casa, é algo o tempo todo. E eles sabiam da promessa, e eles sabiam que não era imediata, e que poderia demorar alguns dias, mas a promessa, ela vinha de quem que promete e cumpre. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Continuando aqui o versículo 6, os discípulos fazem a Jesus uma pergunta final antes da sua sessão. Jesus manda ficar em Jerusalém, fala para ele que eles vão ser imersos no Espírito Santo. Mas ele diz assim, eles perguntam, então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E muitas vezes as pessoas acham errônea essa pergunta. Ela não é errônea, é a última vez que eles estariam com Jesus, só que eles não sabiam disso. E eles sabiam que Jesus tinha instituído a nova aliança, como vemos em Lucas 22, 20, nós participamos dessa nova aliança toda vez que ceamos. Essa nova aliança no meu sangue, Ele também sabiam lá, os discípulos, que quando viesse a nova aliança, através de Jeremias 23, de 1 a 8, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 37, que quando fosse instituída a nova aliança, haveria a restauração de Israel. Então a pergunta deles não é boba, a pergunta deles não é sem sentido, ela é razoável, porque havia uma nova aliança instituída, e eles queriam saber se o tempo era aquele. Eles queriam realmente restaurar o território político e a nacionalidade de Israel. Eles não tinham entendido a nova aliança, que é uma nova aliança onde todos aqueles que creem são salvos. Uma nova aliança onde todos aqueles que são perdoados têm vida eterna. Eles não tinham entendido, eles ainda estavam ligados no reino de Israel. E eles conheciam as promessas, e eles estavam esperando aquilo. Mas aqui, preste atenção, que eles estão querendo uma restauração aonde não é exatamente o que Deus está fazendo, porque Deus, através da nova aliança, Ele está restaurando a minha e a sua vida. Está restaurando o meu e o seu relacionamento com Deus. Essa é a nova aliança. E por isso eles fazem essa pergunta ali. E qual que é a resposta de Jesus? E finalmente aqui o ensinamento dele.
Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Nós queremos saber que dia que Deus vai cumprir com a promessa, não é? E não nos compete saber o dia e nem a hora, isso é problema de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ai, 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 ai. Como é que a gente faz? Porque a gente quer para ontem. Mas Ele diz para nós: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, imagina ali, Jesus, Ele não adverte ele, Jesus simplesmente fala assim: não compete vocês saber. Vai pela fé, eu estou mandando ficar em Jerusalém, o Espírito Santo vai descer. Vai na fé, fica esperando, vai chegar, está chegando, vai acontecer. Mas você vai ter que ter fé, você vai ter que confiar, você vai ter que esperar. É isso que ele está dizendo, tem que esperar um pouquinho. Imagina se Jesus fala assim: não, vai demorar pelo menos 2000 anos para minha volta. Desencorajava eles, né? Se hoje a gente parar e pensar que Jesus pode voltar só daqui 2000 anos, a gente vai ficar meio desencorajado. Porque eu vivo como se Jesus pudesse voltar hoje. Eu queria que ele voltasse hoje. Maranata vem, ó Senhor Jesus. No entanto, ele pode voltar agora, como ele pode voltar daqui 1000 anos. A data é dele, a hora é dele, não é minha, não é sua. E isso pertence a Deus. E é interessante ver aqui que Jesus vai subir aos céus e ele está sob a submissão do seu Pai. Ele está num tempo temporário aqui, mas ele está dizendo que isso não cabe para mim e para vocês sabermos as datas de quando o Senhor vai fazer o quê? Cabe a nós crermos que ele faz e que vai acontecer. Não importa quanto tempo já passou, quanto tempo ainda vai passar. O importante é que tudo que Deus prometeu, ele cumpriu e continua cumprindo. Agora, é importante eu e você entendermos aqui a declaração de quando o Espírito descer sobre vocês, vocês serão testemunhas. É importante nós entendermos isso aqui, porque ele não está dizendo se descer o Espírito Santo. Ele está dizendo quando o Espírito Santo descer. Se nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo e devemos nos encher do Espírito Santo. E se assim estamos, é imperativo aqui, se você ler a forma que é colocado no texto original, é imperativo que quem é batizado no Espírito Santo torna-se testemunha. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos testemunhas. E é isso que ele está dizendo, essa declaração: quando receber, quando descer, quando você for imerso, quando você for batizado no Espírito Santo, sim, você se torna-se uma testemunha. Vocês são minhas testemunhas. Diz lá em Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Então é imperativo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e serão as minhas testemunhas. O poder vem pelo Espírito que está em nós. Uma vez que o Espírito está em nós, nós temos que nos tornar testemunhas. Nós temos que tornar testemunhas do Senhor. Não testemunhas de Jeová, como muitos usam esse texto de Isaías 43, 10, sem o contexto de Atos 1:8, aonde nós somos, na verdade, testemunha de Yahweh, testemunha de Jesus. Onde nós vamos levar o Evangelho a todas as pessoas. Então, o progresso que nós vemos da propaganda da mensagem, o que ele diz? Serão minhas testemunhas em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Lembra? Jesus foi executado em Jerusalém. Aí ele diz assim: vocês vão ser minha testemunha aonde mais? Na Judéia. O que aconteceu com Jesus na Judéia? Foi rejeitado. Aí ele fala: vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria. Onde é Samaria? Samaria é um deserto mestiço de pessoas impuras, que não eram judias e não eram puras. E nos confins da terra, quem estava nos confins da terra? Os gentios, muitos poucos judeus. E para a maioria dos judeus, os gentios não serviam nada mais, nada menos do que combustível para queimar lenha.
E o Senhor está falando, você vai ser minha testemunha em Jerusalém, onde me mataram. Você vai ser minha testemunha ali na Judéia, onde me rejeitaram. Você vai ser testemunha minha em Samaria, onde o povo é todo mestiço, não é puro. Você vai ser minha testemunha até os confins da terra, onde tem pessoas que não têm temor nenhum por mim. Mas é para isso que eu estou te chamando para ser. E se você ler o livro de Atos, o Atos capítulo 1, capítulo 7, descreve o evangelho em Jerusalém. Quando você continua lendo, do 8 ao 12, fala do evangelho na Judéia e Samaria. E quando nós chegamos em Atos 13 ao 28, capítulo 28, fala sobre o evangelho indo para todos os cantos da terra. Aquilo que Jesus prometeu, uma vez que tivesse o Espírito Santo, eles fizeram. E aconteceu. Porque eles estavam prontos a obedecer e esperar o tempo de Deus, no lugar onde Deus mandou que eles esperassem. Eu costumo dizer que o melhor treinamento para evangelismo não é os treinamentos que você faz nas escolas de evangelistas, é ser cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo não consegue parar de falar de Jesus. Quem está cheio do Espírito Santo não fala mal do irmão. Quem está cheio do Espírito Santo não fofoca. Quem está cheio do Espírito Santo não fala coisas más para o irmão. Não trata mal o irmão, trata bem. Quem está cheio do Espírito Santo, ele usa o seu tempo, a sua vida, para fazer o bem. Quem está cheio do Espírito Santo, testemunha Jesus Cristo vivo. Quem está cheio do Espírito Santo, leva o Evangelho para todas as pessoas em todos os lugares. Não importa se está no trabalho, se está em casa, se está na rua, se está no supermercado, se está entre a família, ele sempre leva o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, a glória de Cristo. É isso que nós precisamos levar. É isso que nós somos as verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. É essa obra que Ele quer que nós façamos. Começando na nossa Jerusalém. Indo para nossa Samaria, nossa Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que o mandamento diz, aonde quer que fores, né? Ide fazer discípulo, está dizendo, enquanto você estiver indo, enquanto você estiver vivendo, vai fazendo discípulo. Faça discípulo. E aí ele termina aqui, quando Jesus vai subir aos céus, nós aprendemos mais algumas coisinhas aqui. Achar que estava terminando, né? Estou começando a introdução, estou brincando. Jesus sobe ao céu. Versículo 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Da mesma forma que viram subir. Se você voltar em Lucas, no capítulo 24, no versículo 50, diz que o Senhor os abençoou. O Senhor abençoou a vida deles, enquanto eles estavam sendo preparados ali para aquele momento. Essa nuvem que vem sugere aqui a nuvem da glória de Deus, que é o Shekinah, que nós vemos muitas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É a nuvem do Senhor ali. E é importante nós entendermos ali que os discípulos, eles estão ali, né, de uma certa forma, olhando Jesus subir. E é importante que eles viram aquilo. Jesus subir. Porque até então eles tinham passado 40 dias que Jesus aparecia e desaparecia. Aparecia e desaparecia. Agora Jesus subiu. Jesus podia simplesmente ter ido embora. Mas ele marcou um encontro, ele chamou eles lá para um encontro de despedida. E deu a eles algumas ordens. Para que eles tivessem certeza que naquele momento Jesus subiu. Jesus foi para o céu. E agora vai cumprir a promessa lá de João capítulo 16, versículo 7, que diz, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, o Pai o enviará. E vai cumprir essa promessa no dia de Pentecostes. Eles sabiam da promessa, e o Espírito Santo estava pronto para descer. Eles precisavam agora obedecer. Eles tinham que ir para Jerusalém. E aí, estamos prontos? O Senhor tem promessa na minha e na sua vida. Estamos prontos para esperar onde Ele manda a gente esperar? Ou a
gente sai desbestado aí fazendo o que a gente quer. E aí a gente nunca recebe a unção. Nunca tornamos cheios do Espírito Santo. Olha a obediência. Jesus, ele falou, retornem para Jerusalém e esperem. Ele falou que isso aconteceria. E nós sabemos que o livro de Atos não narra tudo que aconteceu naquela época e a vida de todo mundo. Por exemplo, no norte da África, a igreja foi plantada no Egito e outros países, e a igreja cristã naquela época, no primeiro século, no norte da África, ela foi tremenda. Aliás, a África, antes de ser tomada pelo islamismo, ela era toda cristã. A verdade é que nós vemos aqui que ele diz assim, este mesmo Jesus, essa frase é gloriosa, este mesmo Jesus, ele está dizendo aqui, que dentre vocês foi levado ao céu. Jesus subiu ao céu e se assentou à direita de Deus o Pai, esse mesmo Jesus dos Evangelhos, esse mesmo Jesus de amor, esse mesmo Jesus de graça, esse mesmo Jesus de bondade, esse mesmo Jesus de sabedoria, esse mesmo Jesus que cuida de nós, este mesmo Jesus que andou com vocês esse tempo todo, esse mesmo Jesus que morreu, esse mesmo Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus que tem aparecido e desaparecido nos últimos 40 dias, esse mesmo Jesus, ele voltará da mesma forma como viram subir. Esse mesmo Jesus voltará. Ele subiu fisicamente, amém? Todo mundo viu o corpo dele? Quando ele voltar, ele vai voltar fisicamente. Amém? Vai ter esse negócio que viu vulto, que viu, né, ele vai ter que pegar um paninho e colocar nele para poder andar, porque ele é espírito. Então ele subiu fisicamente, ele volta fisicamente. Ele subiu visivelmente e ele voltará visivelmente. Todo mundo vai saber que é ele que chegou. Ele subiu do Monte das Oliveiras, a palavra de Deus diz que ele vai vir e vai voltar e reinar sobre o Monte das Oliveiras. Ele subiu na presença dos seus discípulos e ele vai voltar na presença dos seus discípulos, a sua igreja. A sua igreja vai reconhecer. Ele abençoou a sua igreja antes de subir, e quando ele voltar, ele vai abençoar a sua igreja com a vida eterna. Esse mesmo Jesus que viu subir, ele voltará. Da mesma forma que subiu, ele vai voltar. Enquanto ele não volta, tu tens uma promessa. O Espírito dele habita em nós. E se ele habita em nós, nós somos testemunhas. Da bênção de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós somos testemunhas. Amém? Glória a Deus. Pergunta que eu faço para nós nessa noite, começando por mim. Eu sou a pessoa que mais aprendo. Eu falei no curso que eu tinha umas 5 páginas, eu consegui reunir em 4. Curso de teologia na segunda-feira, eu falei, olha, eu estou preparando o sermão de quinta-feira, o estudo, mas já estou com 5 páginas, tem que reduzir. Aí eu estava só na metade dos versículos. Então, ela chegou a quase 10 e acabou em 4, para a gente poder transmitir. Mas a verdade é que nós precisamos parar aqui e entender se nós estamos prontos a viver as promessas do Senhor. Quando Ele mandar esperar, espera. Entender que sem o Espírito Santo nós não somos nada e ninguém, não podemos fazer nada. Entender que nós não podemos questionar os tempos de Deus. E que Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. Quando? Eu não sei, mas Ele vai voltar. Mas Ele vai voltar da mesma forma que Ele foi. E enquanto Ele não volta, o Espírito Santo está conosco, para nos ajudar a viver nesse mundo desgraçado. Esse mundo terrível. Mas se tivermos cheios do Espírito Santo, eu e você somos testemunhas. Amém? Somos cheios do Espírito Santo. Somos canais de bênção aonde nós vamos. Onde chegamos, bênção. Porque o Senhor abençoa antes de subir, quando voltar, Ele volta nos abençoando. Enquanto Ele não volta, Ele nos abençoa com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor.